A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Presbítero Carlos, servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, quero aqui compartilhar com vocês a promessa da renovação de forças, a qual o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que buscam e crê nesse Deus maravilhoso. Aleluia! Meu irmão, temos que continuar esperando no Senhor para que a gente comece a alçar voos como a de águia. Amém? Olha só, o texto bíblico a qual extraímos o conteúdo dessa mensagem se encontra em Isaías, no seu capítulo 40, no seu versículo 31, que nos diz assim: mas o que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pois bem, meu irmão, o cansaço é uma realidade universal da condição humana. Seja cansaço físico, seja cansaço emocional, mental ou espiritual, todos, sem exceção, experimentamos períodos de exaustão, de desgastes. No ritmo acelerado da vida contemporânea, o esgotamento tornou-se quase epidêmico. Estamos aí constantemente conectados, perpetuamente ocupados e cronicamente cansados. Aleluia! Pesquisas, elas mostram que uma porcentagem crescente da população ela sofre de fadiga crônica, burnout e esgotamento emocional. Esse cansaço não é meramente ali uma questão de sono insuficiente, não. É uma exaustão profunda que afeta todas as dimensões do ser humano. O fenômeno do cansaço não é exclusivo da era moderna, através dos séculos, não. A humanidade ela tem ali lutado contra diversas formas, meu irmão, de exaustão. No entanto, o contexto histórico de Isaías 40 revela um tipo particular de cansaço, o cansaço de um povo em exílio, desanimado por décadas de deslocamento, opressão e aparente silêncio divino. Os israelitas exilados na Babilônia, eles enfrentavam ali não apenas fadiga física devido às circunstâncias opressivas, mas também exaustão espiritual profunda. Suas perguntas eram existentes: Deus nos abandonou? Nossa fé ainda tem sentido? Há esperança para o futuro? E é nesse contexto profundo, meu irmão, é nesse contexto de profundo cansaço nacional espiritual que surge uma das promessas mais extraordinárias da Escritura Sagrada. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asa como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Meu irmão, minha irmã, essa promessa não se refere meramente a uma solução temporária para o cansaço físico, mas uma transformação radical da condução humana através de uma renovação sobrenatural
que permite ali realizações aparentemente impossíveis. Aleluia! A imagem da águia não é acidental nessa promessa, não. Em que todas as criaturas que Deus poderia ter escolhido como metáforas, a águia se destaca por sua magnitude, por sua força, por sua resistência, por sua capacidade de renovação. Cientificamente, as águias são conhecidas por uma extraordinária visão. Sua notável capacidade se eleva em correntes térmicas com um mínimo esforço. E o que é mais fascinante, por um processo de renovação que ocorre ao longo da vida. Essa promessa divina não apenas ele oferece alívio momentâneo, mas uma transformação sustentada que permite a todos os cristãos transcender as limitações naturais humanas. Glória a Deus. Agora, o contraste implícito nesse versículo, ele é poderoso. Em vez de continuar rejeitando, rastejando em cansaço ou cambaleando em exaustão, aqueles que esperam no Senhor experimentam uma mudança radical na sua condição. Eles voam, eles correm, eles caminham, tudo sem sucumbir ao cansaço. Meu irmão, é uma promessa de capacitação sobrenatural que desafia leis naturais do desgaste humano. Esta promessa, meu irmão, enquanto dirigida inicialmente a um povo específico, em circunstâncias históricas e particulares, transcendem seu contexto original para oferecer esperança a cada cristão que enfrenta qualquer forma de cansaço. É uma promessa atemporal, uma promessa de renovação divina para todos que aprendem a arte espiritual de esperar no Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, agora nós vamos desenvolver um contexto histórico e teológico da promessa. Aleluia! Vamos lá. Para compreender plenamente a profundidade dessa promessa, eu e você devemos primeiro explorar o contexto histórico e teológico. Isaías 40 marca uma transição significativa no livro de Isaías. Lá no capítulo 1, versículo 39, contém predominantemente mensagens de juízo. Meu irmão, enquanto no capítulo 40, versículo 66, são conhecidos como o livro da consolação, oferecendo a esperança, restauração para todo aquele povo de Israel. O contexto histórico imediato aqui é o exílio babilônico. Embora Isaías estivesse profetizando este evento a uma resolução antes mesmo que ocorresse. O cativeiro babilônico ele representou aí a maior crise teológica na história de Israel até aquele momento. A queda de Jerusalém, a destruição do templo e o exílio forçado levantaram-lhe questões fundamentais sobre a identidade de Israel e a fidelidade de Deus. Meu irmão, muitos israelitas interpretaram esses eventos catastróficos como evidência de que Deus havia sido derrotado pelos deuses babilônicos, ou pior ainda, meu irmão, que os havia abandonado completamente. Olha só, interpretaram muito mal os negócios aí. Lá no capítulo 40 de Isaías, começa com a palavra de consolo. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 1 de Isaías 40. Este é o ponto de partida crucial para a promessa que estudamos. Antes de oferecer a promessa de renovação, Deus ele reafirma seu relacionamento covenante com Israel.
O meu povo, vosso Deus, a promessa de renovação está fundamentada nesta relação de aliança que persiste, apesar do abandono, né? Os versículos seguintes, né, de 40, versículo 3 até o 11, já proclamam ali o retorno glorioso de Deus a Sião, retratando Deus como um pastor que cuida eternamente do seu rebanho, né? Esta imagem de cuidado pastoral, ela contrasta ali fortemente com a percepção de abandono divino que dominava o pensamento dos exilados, dominava completamente. Já em seguida, o texto ele apresenta uma seção majestosa. Do versículo 12 ao 26, já começa ali com uma seção majestosa, descrevendo aí a incomparável grandeza de Deus, que mede as águas, as rochas, as conchas das mãos, estabelece ali os céus com um palmo, e pesar, né? E pesa ali as montanhas em uma balança. As nações são como a gota de um balde, né? A gota de água dentro de um balde, o pó fino na balança. Governantes poderosos estão trazidos a nada. Ninguém se compara ao Santo dos Santos. Ninguém. Esta exposição da majestade divina serve como fundamento teológico crucial para a promessa de renovação, meu irmão. O Deus que promete renovar forças não é uma divindade menor ou impotente, não, mas é um criador soberano e sustentador de todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, é precisamente neste ponto que o texto aqui ele aborda a queixa do povo, né? Por que dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel? Por quê? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Isaías 40, 27. Essa pergunta, né, retórica, ela revela aí a crise espiritual subjacente, a sensação de que Deus havia perdido o contato com o seu povo, que era ali indiferente às suas lutas. Era uma crise de fé baseada na aparente ausência de intervenção divina. A resposta a essa crise de fé, meu irmão, vem lá do versículo 28 ao 31, né? Culminando aí na grande promessa do versículo 31. Já o versículo 28 estabelece ali o fundamento teológico, né? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar, meu irmão, o seu entendimento. O texto aponta aqui para a natureza incansável de Deus, né? Ele mesmo nunca se cansa ou se fadiga. Esta é uma contraposição radical à experiência humana de cansaço e ilimitações. Já no versículo 29 amplia essa verdade. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Esse versículo estabelece um princípio fundamental na economia espiritual de Deus. Ele especificamente dirige sua força limitada para os cansados e esgotados. Aqui, meu irmão, vemos um paradoxo divino, né? Deus não privilegia ali os mais fortes, não, mas Ele direciona ali suas forças aos cansados, aos fracos. Esta inversão de valores humanos é consistente com um padrão divino revelado através das Escrituras, onde Deus frequentemente
escolhe os fracos, confunde os fortes, que diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, né? Então assim, o versículo 30, ele já apresenta um contraste crucial. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Esse versículo reconhece que mesmo as forças humanas no seu auge, representada aqui pelos jovens vigorosos e fundamentalmente limitada e infinita, né? A juventude, né? Vigor físico, energia natural, inevitavelmente sucumbem, meu irmão, ao cansaço. Este reconhecimento da limitação humana universal prepara ali o terreno para a promessa extraordinária que segue, né? Finalmente chegamos, que segue aí adiante. Agora finalmente, meu irmão, chegamos ao versículo 31, né? Que não nega ali a realidade do cansaço humano, mas oferece uma alternativa sobrenatural, que fala bem assim: mas o que espera no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa representa nada mais, nada menos uma suspensão das leis naturais do resgate humano, oferecendo aí uma capacitação sobrenatural que transcende as limitações físicas. Primeiro, a natureza da espera no Senhor, né? O elemento pivotal aqui nessa promessa é a condição. Os que esperam no Senhor. A natureza dessa espera merece uma análise cuidadosa, pois é a chave para acessar a renovação prometida. A palavra hebraica traduzida como esperar é gavai. Gavai é uma palavra rica, ela significa rica. E outro significado, em nuances, né? Em seu sentido básico, significa aguardar ou esperar, mas carregar conotações muito mais profundas, né, que uma mera espera passiva. Esse termo ele implica expectativa confiante. Kavai denota aí uma espera caracterizada por uma expectativa positiva e confiança. Não é aí uma espera desesperadora ou desesperada ou desesperançada, não, ou uma resignada, sabe? Mas uma antecipação. Ponto. Cheguei no ponto agora. Não é uma esperança desesperançada ou uma esperança resignada, mas uma antecipação confiante baseada no caráter de Deus. Ponto. Agora chegou no ponto certo. Os Salmos 130, versículos 5 e 6 captura essa nuance. Fala assim: espero no Senhor, a minha alma o espera, eu espero na sua palavra. Eita, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Essa espera, ela é marcada por intenso desejo e antecipação. Tensão ativa. Interessantemente, meu irmão, a raiz da palavra gavai está relacionada à ideia de tensionar, como esticar uma corda de arco, né? Isso sugere que esperar no Senhor não é uma atividade passiva, mas um envolvimento ativo das dificuldades mentais, das dificuldades emocionais, espirituais. É uma postura
postura de tensão espiritual com um arco pronto para liberar uma flecha, cheio de energia, cheio de potencial. Amém? Perseverança no tempo. Pronto, aqui o conceito inclui perseverança através da passagem do tempo. No vocabulário bíblico, esperar não é raramente aguardar por um momento, mas sim persistir em confiança e fidelidade durante um período prolongado, mesmo quando a resposta divina parece demorar. O profeta Abacuque, ele captura essa dimensão. Ele fala bem assim: ainda que a visão tarde, espera, porque certamente virá, não tardará. Está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 3, tá bom? E outra, dependência concentrada. Esperar no Senhor implica uma dependência deliberada, né? E focada em Deus. Uma oposição à confiança em recursos humanos ou estratégias alternativas. O rei Davi expressa essa dependência. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Está lá no Salmo 62, versículo 5. O advérbio somente ou silenciosamente, em algumas traduções, ela enfatiza a exclusividade dessa dependência. Amém? E também a rendição ativa. Já esta espera envolve uma entrega ativa da vontade de Deus, reconhecendo sua soberania e sabedoria superiores. Não é ali resignação, não. É fatídica, né? Que fala, mas submissão confiante. O Salmo 37, versículo 7 ilustra esse aspecto. Descansa no Senhor e espera nele. A espera bíblica, ela é, portanto, ali uma disciplina espiritual complexa e ativa que integra ali a fé. Que integra a fé, a paciência, a perseverança e a dependência de Deus. É simultaneamente um ato de rendição, de resistência, rendição à soberania de Deus e resistência à tentação de buscar soluções independentes de Deus. No contexto do exílio babilônico, meu irmão, esta chamada para esperar no Senhor era particularmente desafiadora. Porque os israelitas haviam esperado por décadas para ver ali as evidências tangíveis de libertação. Muitos ali haviam desistido de esperar e se assimilado ali à cultura babilônica, abandonando aí a esperança de restauração nacional e espiritual. A mensagem de Isaías é um chamado, meu irmão, para renovar essa prática de esperar, né? Esperançosa, confiante de que Deus, em seu tempo perfeito, Ele agirá em seu favor, em favor do povo. Para o cristão contemporâneo, esperar no Senhor é igualmente desafiador em uma cultura caracterizada pela gratificação instantânea e soluções rápidas. A teologia nos condicionou a esperar resultados imediatos, tornando a espera paciente quase contracultural. No entanto, a promessa de renovação permanece vinculada a essa disciplina de espera ativa e confiante. Glória a Deus. Terceiro passo, a natureza da renovação prometida. Muito bem, a promessa central desse texto é que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. A natureza dessa renovação merece um exame cuidadoso. A palavra hebraica para renovar é shalapai. Shalapai. Carrega aí a ideia de mudança, de transformação. Em algumas passagens bíblicas, denota a ideia de substituição
substituição ou troca, como por exemplo em Gênesis capítulo 41, versículo 14, onde José mudou suas roupas antes de aparecer diante de Faraó, né? Quando aplicada às forças humanas, então sugere não meramente um recarregamento quantitativo de energia, mas uma transformação qualitativa. Não é simplesmente aí receber, não, mas do mesmo tipo de força humana, mas experimentar um tipo diferente de energia, a força divina, substituindo aí fraqueza humana. Amém? E essa renovação, meu irmão, é descrita através de 3 imagens poderosas. Glória a Deus. Subirão com asas como águia. Subirão com asa como águia. A primeira e mais dramática imagem é de voar como águia. A águia não apenas voa, mas se eleva em alturas extraordinárias, né? Utilizando correntes térmicas para ascender com o mínimo esforço próprio, né? Naturalistas observam que águias não lutam contra o vento, mas utilizam o vento estrategicamente, posicionando suas asas para que as correntes as levem. Esta é uma metáfora poderosa, meu irmão, de como a renovação divina nos permite a transcender circunstâncias que normalmente nos derrubariam, sabe? A escolha da águia como metáfora também evoca aí o cuidado de Deus por Israel durante o êxodo. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Êxodo 19, versículo 4. A imagem consistentemente representa aí a capacidade divina de elevar seu povo acima das circunstâncias aparentemente impossíveis, né? Naturalisticamente, águias também são conhecidas por um fenômeno chamado renovação ou muda, onde periodicamente renovam as suas penas, né? Embora essa não seja uma renovação total, como alguns interpretam aí, ou algumas interpretações populares sugerem, né? Ainda assim, representam a capacidade de renovação e longevidade extraordinária desta ave majestosa. As águias frequentemente vivem de 20 a 30 anos, um período notavelmente longo, né, para aves. E a palavra continua dizendo: correrão e não se cansarão. Essa é a segunda imagem, né? E a segunda imagem é uma da corrida sustentada, sem fadiga. Correr representa atividade intensa e esforço concentrado. Naturalmente, correr leva rapidamente aí a exaustão, como reconhecido lá no versículo 30, né? Mesmo os jovens se cansam. No entanto, a renovação divina permite sustentabilidade sobrenatural em período de intensa atividade e esforço. Eita glória! Esse conceito, meu irmão, encontra aí paralelos no testemunho do apóstolo Paulo, que enfrentou aí extraordinárias demandas em seu ministério. Ainda assim declarou: trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo, ele reconheceu aqui que sua capacidade de trabalhador incansável não provinha de recursos pessoais, mas da graça capacitadora de Deus. Meu irmão, e a mensagem continua dizendo assim: caminharão e não se fatigarão. Essa é a terceira imagem. E a terceira imagem se refere à caminhada sustentada e perseverante. Enquanto correr representa esforço intenso por períodos mais curtos, caminhar representa a longa jornada da vida.
é particularmente significativo que essa promessa ela apareça em último lugar, sugerindo que a renovação divina não é apenas um momento de necessidade extrema ou esforço concentrado, mas para a jornada diária, ordinária e prolongada da vida. Meu irmão, na vida cristã, frequentemente é a caminhada sustentada que realmente testa nossa resistência espiritual. É relativamente fácil mobilizar energias para crises ou esforços de curto prazo ali, né? Mas manter ali, meu irmão, fidelidade, obediência e fervor ao longo de décadas exige um tipo especial de resistência que só pode vir através da renovação divina. Amém? Juntas, essas três imagens aí, ela descreve uma capacitação abrangente que cobre toda a modalidade de atividade humana. Os momentos extraordinários de elevação, voar, né? Períodos de esforços intensos, correr, e a jornada sustentada da vida cotidiana, caminhar. Vamos caminhar, de passo em passos, que a gente vai subindo os degraus da vida cristã, tá bom? Então vamos lá. A natureza paradoxal desta promessa não deve ser minimizada, né? Ela inverte aí a ordem natural de energias e esforços. Normalmente voar representa o maior gasto de energia, seguido aí por correr, com caminhar, exigindo menos esforços. Porém, a promessa começa com voar. Voar aparentemente é mais difícil, né? Então ela termina com caminhar, que é aparentemente mais fácil, sugerindo aí que o poder divino inverte completamente nossa compreensão normal de dificuldades e possibilidades. O que parece mais impossível para forças humanas, elevando-se acima da circunstância como uma águia, torna-se possível primeiro, não por esforço humano, mas por capacitação divina. Meu irmão, muito bem. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre o significado teológico dessa promessa. A promessa de Isaías 40, versículo 31, ela reflete vários princípios teológicos profundos que permeiam as Escrituras. O princípio da dependência divina. Subjacente a essa promessa está o princípio fundamental que a força humana é inerentemente, né, limitada e finita, enquanto os recursos divinos são limitados. Jesus, ele articulou esse princípio sucintamente. Ele fala: sem mim nada podes fazer, lá em João 15:5. A dependência de Deus não é apenas impraticável, mas contrária ao desígnio divino para a humanidade. Amém? Glória a Deus. E também, meu irmão, quero trazer a vocês a aplicação prática da promessa. A promessa de renovação não é meramente uma verdade teológica abstrata, não, mas tem profundas aplicações práticas para uma vida cristã. Cultivando aí a disciplina espiritual da espera para experimentar a renovação prometida, devemos cultivar a arte quase esquecida de esperar em Deus. Isto envolve práticas de quietude, né? Em silêncio, fica quieto, em silêncio. Envolve a oração perseverante, envolve a meditação nas Escrituras, envolve a submissão da vontade, e envolve também a renovação estimulante, envolve também a renovação sustentadora, a renovação externa, renovação interna, renovação autodirigida, renovação orientada por Deus.
né? E aplicando todas essas renovações em diferentes estágios da vida em ministério. Por exemplo, ministério para jovens, para aqueles que em estágio de médio da vida, né? E também para o estágio para os idosos, né? Através do encorajamento mútuo, através do descanso sabático, através da adoração corporativa, renovação no exemplo de Moisés, e renovação no exemplo de Elias, renovação no exemplo de Jesus, sabe? Todos esses exemplos são renovação para nossas vidas. E eu quero concluir essa mensagem, meu irmão, dizendo para você, a promessa de Isaías 40:31, ela permanece como um dos mais poderosos convites à renovação espiritual em todas a Escritura. Em um mundo caracterizado por fadiga crônica, né, generalizado a exaustão espiritual, esta antiga promessa, ela oferece esperança renovada e vitalidade para todos que aprendem a disciplina espiritual de esperar no Senhor. A promessa não sugere que nunca iremos experimentar cansaço. Não. Isso contradiria tanto a experiência humana universal quanto o testemunho bíblico de que mesmo Jesus se cansou, lá em João 4, versículo 6. Em vez disso, a promessa oferece uma renovação sobrenatural que transcende nossas limitações naturais, permitindo-nos funcionar além das nossas capacidades humanas, através do poder capacitador de Deus. Eita glória! E o padrão divino, frequentemente, envolve aí permitir que cheguemos ao fim dos nossos próprios recursos antes de experimentar a sua renovação, como Paulo descobriu através de sua espinha na carne. É precisamente, meu irmão, quando reconhecemos e aceitamos nossas fraquezas, que estamos melhor posicionados para experimentar a força divina. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo nos falou em 2 Coríntios 12:9. Então, meu irmão, nenhum de nós está imune ao cansaço, mas todos nós temos acesso à renovação divina. Essa renovação não é automática ali ou mecânica, mas ela vem através do desenvolvimento de uma relação com Deus, caracterizando aí por expectativas confiantes, dependência paciente e de submissão amorosa. Em suma, aprendendo a esperar no Senhor. Já a metáfora da águia nos lembra que essa renovação frequentemente vem, né, não lutando mais arduamente com nossas próprias forças, mas aprendendo, meu irmão, a nos posicionar nas correntes ascendentes, né, do Espírito de Deus. Assim como a águia não conquista as alturas através de esforços frenéticos de asas, não, mas se rende às correntes térmicas. Nossa renovação vem não por maior esforço humano, mas por maior rendição ao poder elevador do Espírito. Meu irmão, a jornada da vida cristã, na jornada da vida cristã, experimentemos aí momentos em que precisamos voar acima das circunstâncias, como águia. Períodos em que somos chamados a correr com perseverança em longas estações e que devemos simplesmente continuar caminhando fielmente. Em cada um desses modos de movimento espiritual, a promessa ela permanece. Aqueles, meu irmão, aqueles que esperam no Senhor experimentarão a renovação de força que transcende as limitações humanas e testemunha a realidade do poder divino operando em vasos humanos frágeis. Então, meu irmão, que possamos, como indivíduos e como comunidade de fé, descobrir a arte quase esquecida de esperar no Senhor. Assim experimentaremos a renovação extraordinária que somente Deus pode nos proporcionar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Me segue aí e compartilha aí em todas as redes sociais. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos.